Olá, mulheres da jornada devocional 40 dias florescendo no deserto aqui comigo. E hoje na jornada nós estamos no dia 13 da jornada. Mulheres, que pontual, que importante que tem sido nessa jornada nós estarmos caminhando juntas, removendo todas as pedras da nossa jornada. E às vezes parece que você não está vendo nada acontecer. Mas entenda, é um crescimento espiritual que nós estamos vivendo. Então, está se crescendo para baixo primeiro. Antes de germinar e sair do solo, a flor, a semente precisa morrer no solo. E é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos matando o nosso eu, nós estamos indo mais fundo no nosso coração, removendo as pedras dele, para que então a semente germine e no tempo certo ela vai florescer e vai dar uma grande árvore onde pessoas vão poder ser alimentadas através do seu fruto. Através da sua vida, pessoas vão poder ser alimentadas um dia através do seu testemunho, através das experiências que você vai poder contar. E hoje, a pedra que nós vamos remover é a pedra da opinião. E essa pedra é uma pedra que todo mundo normalmente tropeça nessa pedra. A gente tem uma opinião sobre tudo e sobre todos. Então, o que o Senhor falou para mim nesse dia foi: fique quieta, somente espere e confie, porque eu estou cuidando. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e também de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3, 1 ao 7. Meu Deus, que tremendo é esse texto de Eclesiastes. Mulher, nós precisamos saber a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. Nós precisamos remover a pedra da nossa opinião que a gente tem sobre tudo e entender que não é sobre o que eu penso, nem sobre o que você pensa, mas é sobre o que a palavra de Deus diz, para que nós venhamos fazer e falar. Lembra que nós vimos em outra pedra sobre sentar em rodas onde nós vamos estar edificando e não destruindo? Pois então, quando nós fazemos algo que até é bom, porém está no tempo errado, é a mesma coisa que fazer a coisa errada. Nós precisamos aprender, saber discernir os tempos e as estações para todas as coisas. Nós precisamos entender quando o Senhor está nos chamando a esperar, quando o Senhor está nos chamando para ir, quando o Senhor está mandando ficar quieta, quando o Senhor está nos mandando falar. E quando nós vamos falar, mulheres, não vai ser a nossa opinião, porque a nossa opinião é tão insignificante. Você sabia que a sua opinião não importa? Você sabia que a sua opinião não vale para nada? A minha opinião não vale para nada, mulheres. Se eu não for edificar as pessoas com a palavra de Deus, não importa o que eu penso, o que eu acho. Sabe, o que eu acho não importa. Eu preciso aprender a me mover e a florescer em todos os lugares, edificando as pessoas, produzindo frutos em que elas possam realmente comer esse fruto. E através de um bom conselho, e o bom conselho não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é sim o que a palavra de Deus diz para a vida daquela pessoa. Muitas vezes nós nem sabemos em que tempo nós estamos, como que nós queremos
exortar a vida de alguém se para nós mesmos não sabemos discernir a estação e o tempo em que nós estamos vivendo? Mas não, mulheres. Hoje nós vamos remover a pedra da opinião e você vai entender que você não precisa dar a sua opinião sobre tudo. Olha isso, não precisamos dar a nossa opinião sobre tudo e para todos, nem concordar ou discordar o tempo todo. Também não devemos vomitar a nossa alma sobre as pessoas. Quando estamos ofendidas ou iradas, elas não precisam sentir ou ouvir nossos sentimentos neste momento. Na verdade, o melhor é sempre se calar. Ao invés de guardar essa ofensa no coração, fale com Deus. Por isso, do poder da oração, mulheres. Nós temos que aprender, ao invés de dar a nossa opinião sobre tudo e sobre todos, nós devemos aprender a levar o nosso clamor à oração. Nós precisamos aprender a orar sobre as situações que nos ocorrem. E não sair falando aí, porque até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. A sabedoria está em falar no momento certo, da forma correta e com o coração e a motivação correta. Entenda, não é sobre só o que você fala, mas é como você fala e o momento que você fala. Pois existe um momento determinado para todas as coisas. E quando falamos o que é até certo da maneira errada e no tempo errado, nós estamos falando o que é errado. Mas hoje nós vamos remover essa pedra da opinião. Nós vamos ser mulheres sábias, diligentes, que não vão sair falando a troco direito. Quantas vezes, mulheres, quantas vezes você reproduz frases de outras pessoas ou ensinamentos que você aprendeu de outras pessoas que talvez nem é verdade isso. Sem perceber, você acaba blasfemando com a sua própria boca. Você consegue perceber o quão sério é o poder das suas palavras? A Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra e por meio dela todas as coisas são criadas. Então, quando a sua boca fala o que não deveria falar, você está criando um problema ao invés de criar uma solução. Pois quem semeia vento, colhe tempestade. Entenda que você precisa medir as suas palavras. Quantas vezes, mulheres, eu colhi tempestade na minha vida, nos meus relacionamentos, por falar o que era até bom, mas no momento errado. E também com o meu coração errado. Por isso que nós precisamos remover a pedra da opinião. Quando você sentir que precisa falar algo, leve primeiro em oração. Coloque primeiro para Deus e peça para o Senhor sondar o seu coração, as suas motivações e que Ele faça você discernir o tempo e o modo de falar. Nós precisamos ter a nossa boca cheia de palavras que causem vida e não que causem morte. Então, se o que você for falar, faça esse parâmetro. Se o que você for falar naquele momento vai causar vida para alguém, já é um sinal de que isso deve ser falado. Se o seu coração está sem mágoa, sem ressentimento, sem nenhuma motivação da alma, esse já é um segundo ponto que você deve falar. E se você está tendo paz para falar, esse é o terceiro ponto, que nós temos que sempre identificar para dar a nossa opinião. Mas na verdade não é a nossa opinião que nós temos que dar, é aquilo que a palavra de Deus nos orienta a falar. Primeiro nós precisamos viver essa palavra todos os dias, para depois, no momento que o Senhor quiser nos usar para dar uma palavra que edifique alguém, a gente fale essas palavras cheias do amor de Deus. Por isso que no tempo certo, com o coração limpo, nós podemos falar palavras para as pessoas que vão dar frutos e edificar, mas com a motivação errada, com o coração magoado, ferido, nós não vamos edificar. Nós vamos apenas vomitar a nossa alma. E a sabedoria está em não falar e se calar quando não souber o que dizer. Você não sabe o que dizer? Não dê sua opinião, apenas se cale.
Você não precisa falar sobre tudo e sobre todos. Você não precisa ter opinião sobre todos os assuntos. Você precisa ter um parâmetro, que é a palavra de Deus, para você poder falar algo. Que Deus te abençoe. Essa palavra é muito forte e ela sempre vai nos confrontar, porque mulheres gostam de falar. Por isso que nós falamos muito mais que homens. Por isso que nós temos que remover essa pedra da opinião. Porque removendo ela, nós vamos construir os nossos relacionamentos e não destruir pelo poder da nossa boca. Põe anjos, Senhor, na nossa boca. Limpa os nossos lábios impuros, assim como o profeta Isaías. Porque eu te vi, Senhor, e vi que sou um homem de lábios impuros. Purifica nossas palavras, Senhor, do nosso coração, porque o nosso coração vai falar, nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Então busque saber o que Deus pensa primeiro sobre o que você quer falar. E depois transmita em amor aquilo que você tenha para falar, que seja norteado pela palavra de Deus. E reflita comigo hoje quais são as palavras que você disse sem sabedoria. Reflita, peça que o Espírito Santo traga à memória palavras duras que você falou, coisas que você destruiu com o poder da sua boca, pela sua opinião. Não crie problemas, crie soluções pelo poder da sua palavra. Tá bom? Entenda o tempo, a estação que você está e entenda o momento de cada situação para falar no momento correto, da forma correta e com a motivação correta. Aprenda a falar, vou repetir, no tempo certo, com a motivação correta e no tempo certo. No tempo certo, com a motivação correta e do modo certo. No tempo certo, com a motivação correta e no momento certo. E as palavras certas, que Deus coloque as palavras na sua boca corretamente, para que você possa edificar a mulher e ser mulher que edifica. Pai, nós removemos hoje essa pedra da opinião, nós queremos aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas é o Teu Espírito Santo que convence todas as pessoas da justiça, do juízo. E a oração do dia é: Senhor, coloco diante de Ti as minhas palavras e ações. Peço que Tu enviaste Teus anjos para guardarem a minha boca e me ajudarem a falar com sabedoria, graça e discernimento. Que em cada palavra que eu disser haja verdade e amor e edificação. Dá-me a sabedoria para agir conforme o Teu tempo e a Tua vontade, sabendo que tudo tem o seu momento determinado. Ensina-me a ser paciente, confiante e sensível ao Teu direcionamento em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo dia da jornada. Fiquem com Deus. Deus te abençoe, mulheres.